Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo que nós vamos assistir agora é importantíssimo porque mostra, né, a votação na CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do projeto de lei que visava acabar com as bombas cluster do Brasil. Bombas cluster, ou cacho, é um tipo de artefato que emprega diversos tipos de submunição. São usados para bater área visando destruir concentrações de tropas, viaturas ou outros objetivos militares. O projeto é de autoria do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL aqui de São Paulo, apresentou, né, um relatório contra o projeto e no final o relatório do deputado Luiz Felipe foi aprovado por 20 votos contra 6, ou seja, o Brasil vai continuar fazendo as bombas cluster. Só que agora vocês vão ver os bastidores de uma votação. E o que é melhor, eu coloquei alguns comentários. Então no meio da votação vocês vão ver que aparecem os meus comentários lá. Eu entro comentando. É importantíssimo. Depois no final eu vou falar quem foram os 6 deputados que votaram contra o relatório do deputado Luiz Felipe e, portanto, né, contra os interesses da defesa nacional. Esse vídeo aqui é importantíssimo, que eu vivo dizendo para vocês que a defesa no Brasil, ela nasce e morre no Congresso Nacional. Então, acho que vai ser uma das primeiras vezes que vocês veem a votação de um projeto importantíssimo para a defesa, né, nas suas entranhas. Acompanhem conosco, tem diversos comentários meus ao longo do vídeo e no final eu entro aí falando quem foram os deputados que votaram contra. Vamos lá. O nome da pauta, projeto de lei número 3.228/2012, do senhor Rubens Bueno, que proíbe a produção, a utilização, o armazenamento e a comercialização de bombas de dispersão, fragmentação ou munições cluster em todo o território nacional. Relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que apresentou parecer pela rejeição. Na reunião deliberativa do último dia 1º de dezembro, foi lido o parecer pelo relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e na sequência foi concedida vista ao deputado Arlindo Quinaglia. Considerando, portanto, que o relator da proposição já fez a leitura do seu parecer, passemos à fase regimental seguinte, que é a discussão da matéria nos termos do artigo 165 do Regimento Interno. Em discussão, o parecer do relator. Senhor presidente. Dou a palavra ao autor da matéria, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, eu li atentamente o relatório apresentado e eu volto aqui à discussão de um projeto que não é de hoje. É um projeto antigo. Esse projeto que ele tem como objetivo falar e proibir a produção, a utilização, o armazenamento e a comercialização de bombas de dispersão, fragmentação ou munições cluster em todo o território nacional. Esse é o principal. Aí veda a produção, veda a importação e exportação e cria também a responsabilidade pela desativação e disposição final segura das bombas ou de seus resíduos existentes quando da entrada em vigor da lei. Será do fabricante ou empresa detentora do estoque. Vi o relatório, vi aqui o documento do Ministério do Exército, então eu vou rapidamente aqui falar sobre a posição do projeto. Esse projeto já foi apresentado há muitos anos. Projeto de autoria do Fernando Gabeira, reapresentado pelo Raul Jugman, que por acaso foi ministro da Defesa. Então, tudo isso para deixar claro a posição de que é algo que toma conta do mundo. Nós temos aí, desde então, uma decisão que foi feita em Oslo, né? Em Oslo, essa definição de que era todo um processo de proibição de produção, até o fim, acabar com o armazenamento. E o Brasil não assinou esse tratado. 113 países, 17 signatários, então, produtores de todo mundo. Aí eu peguei aqui alguns dados, né, que agora de 2021, já de tão antigo, mas estou pegando agora de 2021, e mostrando que há um esforço muito grande para eliminar esse tipo de arma. O mundo inteiro. Né? E no mundo inteiro se trouxe agora as recentes guerras, ali na questão da região da Europa, né? E sobretudo agora no Afeganistão, recentemente. Azerbaijão, enfim, tem todos os momentos essas discussões. E as negações com relação a isto, no Azerbaijão, por exemplo, e lá em Karabakh, e suas
e seus, a condenação foi generalizada. Só para ter uma ideia, nós temos aqui a participação de que, enquanto crianças são as mais atingidas, dos milhares de mortos com esse tipo de bomba, né, 44% é de crianças, deputado Arlindo. 44% é de crianças. Então nós temos aqui uma conversa, um debate, especialistas do mundo inteiro trazendo o perigo desta bomba cluster produzida pelo Brasil. Não tem nada contra o Brasil, não tem nada disso, né? Nós estamos discutindo no âmbito de um país que faz parte de vários tratados do mundo e que nós estamos aqui insistindo para que isso também o Brasil seja signatário, né? Para ter uma ideia, né, nós temos aqui na região do Camboja, Iraque, Laos, Sudão do Sul, Síria, Iêmen, e todos eles, 26 países já estão destruindo essas bombas que ficaram como submunição. E aí nós temos também a República Tcheca, a Holanda, a Eslováquia, que foi onde houve aquela grande divisão na Europa e que ali também problemas da maior gravidade passaram também. Nós temos Montenegro, tem a Croácia, né? A destruição chegou a 81 mil submunições nesses 3 países. Mas nesse ponto a opinião do deputado é falha, porque o que acontece é o seguinte: você não vê as grandes potências, né, Estados Unidos, China e Rússia, fazerem a destruição do seu material. Talvez exatamente por isso elas sejam potências. Nós não podemos comparar o Brasil com o Montenegro. É realmente uma comparação bastante infeliz da parte do deputado. E nós aqui temos esse projeto que tem um parecer contrário, respeitado deputado Luiz Felipe. Então eu estou aqui para defender este projeto e país como o nosso, pacifista, culturalmente, né? Deixar aqui o nosso registro desse projeto, elencando mais uma vez o deputado Raul Jungmann, que foi aqui nosso colega. Esse ponto também é interessante, né? Não é possível uma pessoa que o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa, né, tenha proposto um projeto desse, que ele o fez efetivamente. Então a gente precisa começar a escolher um pouco melhor os nossos ministros da Defesa, né? Porque realmente não dá para coadunar, né? Não é compatível a apresentação de um projeto aí desses, né, com o cargo de ministro da Defesa. E Fernando Gabeira também, que foi nosso colega e participou aqui ativamente das atividades desta casa, sobretudo no processo de destituição de Severino Cavalcante, de triste memória para a Câmara Federal enquanto seu presidente. Passo a palavra ao relator, deputado Luiz Felipe, para discutir a matéria. Obrigado, presidente. Em que pese todas as considerações humanísticas que existem em termos de ideias e organizações, vamos considerar que, limitando o Brasil, você não limita o uso dessas armas. É exatamente isso que o mundo se encontra, numa situação em que a moralidade interna do país e as nossas escolhas políticas e ideológicas não tem absolutamente nada a ver com como é que o mundo se rege. O mundo se rege independente das nossas vontades e da nossa ideologia. Quem ali pode empregar armas, que são armas de fato, que geram problemas, eles os fazem. Então, por que não fazemos então um embargo nesses países? Eles estão legitimamente operando no mercado internacional. Não existe movimentação internacional contra esses países. O Brasil, ele segue sim as normas internacionais. É um país pacifista. As chances de emprego dessas armas no Brasil são mínimas, praticamente nulas. No entanto, o nosso poder está em poder produzir. É exatamente isso que capacita a nossa indústria, capacita a nossa tecnologia, geração de patentes, geração de mão de obra qualificada e temos também um impacto diplomático. Um país que produz, mesmo que ele próprio não consuma, um país que produz, isso já é um fator dissuasório. Então veja o poder que isso traz, em vez de ter... Imagina o seguinte, imagina o oposto, que nós não temos a produção e tenhamos aí que ficar importando tecnologia que os outros países permitem ao Brasil. Então nós estaremos sempre defasados, nós estaremos sempre fracos, porque nós não temos a capacidade de liderar qualquer
produção ou qualquer poder dissuasório que seja com uma tecnologia ao par do que existe no mundo. Estaremos sempre importando aquilo que é subalterno, aquilo que o mundo deixa o Brasil comprar. Nós precisamos de uma indústria nacional forte. Esses projetos, eles são importantes, não só por ele em si, que também existe uma demanda, sem dúvida, ali, mas ele permite tecnologia que seja transferida a outros projetos. Ele também cria um impacto diplomático muito positivo, além do que ele também é um fator de aliança entre o Brasil e os países que compram do Brasil. Então veja como, sem precisar ter armas, sem precisar empregar armas, só pela produção nós conseguimos ter poder dissuasório. Estou apontando isso para essa comissão, presidente, porque desde o início do seu mandato eu tenho colocado isso em pauta, todas as minhas interferências. Nós precisamos ter um debate de defesa nacional exclusivo com aqueles que olham estritamente por esse prisma, que é um prisma amoral, é um prisma sem ideologia, é um prisma que olha o Brasil como nação independente e soberana e o que nós precisamos fazer como sociedade para defendê-lo, independente da ideologia. Meu presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo contraponto aqui. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Luiz Felipe. Ainda inscritos para discutir a matéria, deputado Odair Cunha e seguir deputado Cláudio Cajado. Não, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, um país como o nosso, de tradição pacifista, precisa sinalizar para o mundo a sua compreensão, o seu desejo e a sua atitude. Não é a produção de bomba de dispersão que vai fazer com que nós sejamos um país mais respeitado ou mais temido pelas outras nações do mundo. A nossa altivez está exatamente nas forças das nossas relações diplomáticas. Aqui nós temos, o que estamos a discutir são interesses econômicos, de produção ou não e comercialização ou não destas bombas em território nacional. Nossa compreensão é que o Brasil já deveria ter aderido ao Tratado Internacional de não produção e comercialização deste tipo de armamento. Não há razão alguma para que nós continuemos, além das razões econômicas de algum segmento específico que produz essa tecnologia no país, mas os efeitos são tão nocivos que nós não precisamos recorrer a essa produção em território nacional. Por isso nós apoiamos o projeto do ilustre deputado Rubens Bueno. Muito obrigado. Agradeço a vocês, deputado Cláudio Cajado, para discutir a matéria. Me inscrevo para a discussão também, por favor. Deputado Glauber, deputado Arlindo, depois do deputado Glauber. Presidente, coincidentemente, eu tive a oportunidade, por designação de Vossa Excelência, de relatar os livros, os documentos da Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco, que, por sinal, convido a todos os colegas presentes ou virtualmente participando da sessão, que possam, de igual forma, participar a partir das 14h30, no plenário 9 do Senado Federal, ou através do link que a comissão está distribuindo, da votação no dia de hoje desses documentos, já que apresentei o relatório e considero que, após as audiências públicas que foram feitas aqui na CREDEM, nós tenhamos uma visão melhor do que se trata a política e a estratégia nacional de defesa para nós brasileiros. Esse era um assunto que há anos eu integro a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e que não tinha amplo conhecimento. Eu tive a oportunidade de relatar esses livros, apresentei meu relatório, já está distribuído desde sexta-feira, conforme sugeriu o presidente da CREDEM, deputado Aécio Neves. Tive um trabalho enorme, me aprofundei nos estudos, na discussão dessa questão, e a essência dele, eu poderia dizer que também está na base industrial de defesa, que são as indústrias que produzem todos os equipamentos, material bélico para as forças
Exército, Marinha e Aeronáutica. Ou seja, querer ceifar parte dessa indústria de defesa nacional é tirar de nós, brasileiros, primeiro, eu não digo a soberania, mas a autonomia de produzirmos, de podermos incrementar e incentivar a indústria de defesa nacional, que agrega não apenas mão de obra, mas tecnologia. Nós temos aí, e estamos construindo, o submarino nuclear e os convencionais. Nós estamos com diversos veículos de combate, armamentos, bombas, e como se neste momento nós temos que focar exatamente na nossa autonomia, queremos começar a pensar, na minha opinião, respeito quem diverge, em retroceder nesses aspectos. Pelo contrário, nós temos é que incentivar e fazer com que essas empresas passem a ter não apenas o apoio, principalmente algumas como estatais, a Imbel, por exemplo, é um exemplo disso, e não termos as soluções de continuidade, muitas vezes, por questões orçamentárias que tem. Nós temos que pensar que nos contratos internacionais, nós estamos aí com o nosso caça da Gripen, eu participei na semana passada da feira montada com o Coronel Armando, estava conosco lá, e o próprio submarino nuclear, participação com os franceses, nós não podemos ter nenhum tipo de prejuízo ao assinarmos os contratos por falta de recursos orçamentários e financeiros. Pelo contrário, nós temos que ter regramentos, que haja uma coisa que foi muito discutida nas audiências públicas, que é a previsibilidade orçamentária e financeira. Então, esse projeto, em que pese o autor ser um dos decanos dessa comissão, ao lado do deputado Schneiller, uma mente brilhante, nesse particular eu divido e espero que nós possamos manter e incentivar, ou seja, o caminho é inverso, é de incentivarmos a base industrial de defesa no intuito de não apenas agregarmos uma autonomia no nosso país, porém atualizando e fazendo com que nós possamos agregar cada vez mais tecnologia à base industrial que não seja da defesa, mas que seja civil e de um comércio como um todo. Então, quando nós pensamos exatamente em defender, nós não podemos hoje dar uma demonstração aqui de tentarmos pensar ao invés do que o próprio Política Nacional de Defesa e Estratégia, deputado Felipe, defende, está lá no seu escopo. Dos cernes, um dos pontos mais importantes da política nacional de defesa é justamente o fortalecimento da base industrial de defesa, que eles denominam do BID. Daí porque, com toda a vênia, eu peço divergência e voto contra, mantendo, portanto, o relatório do deputado Felipe. Só uma consulta à mesa, senhor presidente, se me permite. Temos conseguido encerrar ao meio-dia as reuniões, e é bom isso, eu entendo pela previsibilidade que está em falta na casa, mas na comissão tem sido muito elogiada por todos os membros. Porém, como se trata da última reunião do ano, me pergunta a Vossa Excelência se a previsão é encerrar o trabalho como de costume ao meio-dia ou se haverá exceção até para podermos nos programar para as próximas atividades. Obrigado, senhor presidente. O presidente Aécio não está aqui, mas posso responder que nós vamos prosseguir para dar a oportunidade de tentar encerrar a pauta esse ano. Então, nós deveremos prosseguir, vamos passar do meio-dia. Terá uma exceção, tentar ir até o fim da pauta hoje. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com o deputado Arlindo Chinaglia. Obrigado, presidente. Evidentemente que um país como o Brasil, que se nós considerarmos extensão de terra, população e a economia, ainda que um pouco cambaleante no momento, não é concebível que nós não tenhamos o poder dissuasório e, evidentemente, isso não implica, digamos, numa vocação belicista. De fato, como já dizia Nelson Rodrigues, a vida é como ela é. Agora, é preciso ter razoabilidade. Os Estados Unidos sozinhos
são responsáveis por 39% de tudo aquilo que é investido em orçamento militar. A China, por 26 anos seguidos, vem aumentando o seu orçamento militar. A Rússia fabricou mísseis intercontinentais que não há o que segure no presente momento. Outros países possivelmente estão chegando lá. Bacana, deputado. Começou bem. E com tudo isso, o mundo se armando até os dentes, o senhor quer que o Brasil se desarme? Tá difícil, hein? Então, quando eu falo da razoabilidade, é que nós, ao mesmo tempo que temos que almejar um país capaz de se defender, especialmente, mas o fato é que não serão bombas cluster que darão ao Brasil o poder dissuasório. Até porque esta bomba, se nós quisermos utilizá-la, será em território estrangeiro. Não, deputado, o senhor está errado. Nós podemos usar essa bomba aqui caso o nosso país seja invadido e uma parte do território seja ocupado, nós podemos usá-la contra tropas inimigas. O senhor está partindo de uma premissa completamente errada. E, obviamente, não no Brasil. Por que não no Brasil? Essa bomba, quando explode, esse tipo de bomba, ela atinge 28 mil metros quadrados. 10% das bombas, quando caem no solo, não explodem. E, portanto, transformam em minas. E há dados que demonstram que estas bombas já minaram o solo de 20 países, matando e ferindo pelo menos 13 mil civis. A maioria agricultores, mulheres e crianças inocentes, atraídas pelo colorido e pelo formato de bola de alguns desses artefatos. Portanto, eu não opero no campo, eu diria, nesse caso, até cristão, de imaginar que numa guerra um lado poupe o outro. Agora, é a mais absoluta covardia você soltar uma bomba sabendo que você vai atingir necessariamente quem está fora da luta. Pois é, deputado, mas as grandes potências que estão empurrando essa pauta aí para o Brasil, tipo Estados Unidos, Rússia e China, têm armamentos mais terríveis e mais perversos do que as bombas cluster. Ao invés de você estar atacando um soldado adversário, você está matando a mãe do soldado, o filho do soldado. É por isso que eu chamo de covardia. Exatamente porque eu parto do pressuposto que essa bomba não nos protege. Então não vejo finalidade no fabrico. E se, aí digamos, alguém pode entender como provocação, mas não há defesa maior, melhor, mais eficaz de um país do que você distribuir renda, de que você gerar emprego e renda. O senhor está enganado, deputado. A Líbia tinha um dos maiores IDHs da África, era o maior IDH da África, uma das melhores distribuições de renda do mundo, o que não impediu que o país fosse atacado e mergulhasse numa sangrenta guerra civil. Distribuição de renda não é garantia de defesa, deputado. De você mobilizar a população, aí sim, para uma causa nacional que vale a pena. Então eu creio que, se não fosse assim, o Brasil não teria assinado o Tratado de Não Fabrico de Armas Nucleares. Porque, para ser coerente, então, quem defende bomba cluster deveria assumir que defende também o fabrico de arma nuclear. Uma coisa é ter a tecnologia, outra coisa é defender armamento nuclear. Mas era bom que expressassem, porque eu estou vendo comentários dizendo, então, eu gostaria até para que a gente deixe claro até onde cada um vai na sua loucura ou na sua sanidade. Deputado, adoramos. Se o senhor quiser vir debater bomba atômica aqui no canal Arte da Guerra, estamos abertos e teremos o maior prazer em recebê-la, sua assessoria marcar. Nós adoraremos debater armas nucleares com o senhor. Quando o senhor quiser armas nucleares, bombas cluster, qualquer assunto relativo à defesa ou à geopolítica, nós estamos aguardando o senhor, deputado. Aguardamos aqui no canal Arte da Guerra. O convite já está feito.
eu acho que esse é um debate que serve de exemplo para saber para onde nós queremos que caminhe a humanidade. Até porque a Europa já deu um exemplo. Eu não idealizo, mas quero registrar. A Europa conseguiu superar todas as mortes que já foram provocadas entre as guerras intra-europeias, fazendo, digamos, um novo Estado que supera o Estado Nacional. É por isso que, inclusive, o conceito de soberania nacional, ele, digamos, merece um debate que vai acima do patriotismo de ocasião. O que eu chamo de patriotismo de ocasião? É aquele que, no limite, nega, digamos, o reconhecimento da existência, do direito à vida de qualquer outro povo. Deputado, agora eu não entendi de novo. O que é patriotismo de ocasião? Então, o meu patriotismo, por exemplo, ele só é válido em certas ocasiões? Explica para mim, porque eu sou patriota em tempo integral, deputado. Portanto, nós temos que evoluir. E no sentido da evolução, eu quero parabenizar o deputado Rubens Bueno, que está aqui ao nosso lado, pela iniciativa e pela, eu diria, experiência e capacidade. Não é uma proposta, entre aspas ou sem aspas, romântica, não. É uma proposta que traduz uma concepção. Por isso, sou contra o parecer do relator mais uma vez. Dou a palavra, agradeço a Vossa Excelência, dou a palavra ao deputado Glauber Braga para discutir a matéria. Presidente, eu queria aproveitar esse tempo para, bem objetivamente, fazer perguntas ao relator, porque ele pode ter informações, e também ao deputado Cajado, que fez aqui a defesa da posição do relator, porque podem ter informações que eu não tenho, ou podem, inclusive, contestar as informações que eu quero aqui apresentar e que recebi. Deputado Glauber, apenas para termos aqui um acordo também de procedimento que facilite chegarmos ao momento da deliberação, Vossa Excelência poderá usar o tempo, né, que o regimento permite, de até 15 minutos, fazer todas as considerações e indagações que tiver que fazer. Eu passarei em seguida a palavra aos demais oradores inscritos e, ao final, o relator terá a oportunidade de prestar os esclarecimentos que achar pertinentes, tá bem? Para não criarmos aqui debates paralelos. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, então, esse tipo de munição, né, são, então, projéteis que se abrem no ar e vão despejar uma série de bombas no solo. É isso? É fato, né? O relator está fazendo afirmativamente com a cabeça de que sim. E tem um alcance, então, amplo, e muitas dessas bombas ficam, então, enterradas no solo e se transformam em minas terrestres. É isso? Pergunta também que eu gostaria que o relator pudesse responder. Ao final ele vai se manifestar, deputado. Perfeito. E elas podem permanecer ativas no local anos, inclusive, após a aterrissagem. É verdadeiro? Segundo um assessor jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e aí eu vou citar o nome, o senhor Gabriel Valadares, esse tipo de munição é uma das maiores ameaças bélicas depois das armas nucleares. E uma pesquisa realizada em 2012 por uma organização que trata e se aprofunda no tema mostrou que 94% das vítimas desse tipo de munição não são combatentes. O relator e o deputado Cajado confirmam ou refutam essa informação? Pois é, deputado, mas o senhor tem que explicar qual foi essa organização que apresentou essa estatística e qual foi a metodologia que eles usaram, porque muitas das organizações elas não têm credibilidade, tá, para defender certas causas. Eu acho que hoje a gente precisa, nós estamos vivendo uma era e nós precisamos filtrar bem aí, tá, os dados que nós trazemos de todas essas organizações não governamentais, porque algumas delas atendem a interesses que vão claramente, né, contra os objetivos brasileiros. E um dado ainda mais grave, que 40% das vítimas são crianças. O relator refuta essa informação
ou confirma? E mais, dessas armas produzidas pelo Brasil, já houve a morte de 21 civis e 72 feridos em ataques no Iêmen, numa articulação que o próprio governo tem com a Arábia Saudita e outros aliados. Mas eu queria focar, presidente, voltar, e vou repetir aqui os dados, perguntando ao relator, que responderá ao final, se eles são verdadeiros ou se eles são diretamente refutados pelo relator. Essas bombas ficam enterradas no solo e se transformam em minas terrestres, permanecendo ativas no local anos após a aterrissagem? Acho que o assessor parlamentar ou o consultor que está acompanhando o deputado relator tem uma posição que não. E eu gostaria de conhecer esses dados que refutam essa apresentação, até para que o conjunto dos parlamentares da comissão possam se debruçar sobre o assunto na sua avaliação. Refuta também a posição dessa organização da coalizão de munição cluster, que faz avaliação e que mostrou que 94% das vítimas não são combatentes e 40% delas são crianças. Isso é muito grave, né? Isso não é um simples incentivo à indústria de armamento no Brasil. Você ter um dado não refutado, se esse for o caso, de que esse é um tipo de armamento que, em 40% das vítimas, atinge e matam crianças, já seria o suficiente para o relatório, para a proposta do deputado Rubens ser aprovada nessa comissão. São esses os questionamentos, presidente, que eu deixo a serem respondidos pelo relator e pelos demais parlamentares que queiram se manifestar sobre o assunto. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Para discutir a matéria, deputado Marcel Van Hatten, em seguida, deputado Eduardo Bolsonaro, depois deputado Armando. Abro mão de discutir, senhor presidente, apesar de ter profundo respeito pelo deputado Rubens Bueno, que é proponente da matéria e que por muitas vezes aqui apoiei em outras ocasiões. Nesse momento fico com o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Eduardo Bolsonaro. Vossa Excelência tem palavra para discutir a matéria. Senhor presidente, me admira aqui parlamentares que não só se furtam a repudiar ataques de Hezbollah e Hamas contra crianças inocentes e civis em Israel, né? Me admira esse tipo de pessoa querer falar aqui quase que com lágrimas nos olhos, né, Coronel Armando? Como se alguém acreditasse em lágrimas de crocodilo, que está preocupado com as criancinhas. Essa questão das bombas aqui já foi muito bem dita aqui pelo deputado Luiz Filipe de Orleans e Bragança. É a Base Nacional de Defesa, tem a ver com a soberania, a autonomia do país. E outra coisa, as armas elas não servem só para atracar, não, servem para se defender também, deputado Celso Russomano. Exemplo aqui, estava comentando com o deputado Luiz Filipe de Orleans e Bragança, Paquistão e Índia, dois países que têm diversos problemas e os dois têm bomba atômica. Talvez, se um dos lados não tivesse, teríamos aí um problema muito grande. Então a gente tem que parar com essa visão utópica, né? O que nós temos que nos preocupar, sim, é de que essas armas não venham parar em mãos erradas. E para quem acha, né, que é responsabilidade o país que produziu a bomba, porque essa bomba foi por outro ator, né, feito mau uso dela, vamos olhar também para os objetos inanimados chamados veículos, os carros. Todo ano morrem cerca de 30 mil pessoas em acidentes de carro no Brasil. Muitas delas, certamente, crianças. E aí, vão parar a produção de carro também? É óbvio que não. Então, são as considerações que eu gostaria de falar aqui, presidente. Além de, finalizando, a questão da tecnologia nuclear, que nenhum país passa para o outro. Cada país desenvolve a sua própria. Será que vale a pena, nessa altura do campeonato, a gente jogar fora todo o ProSub, tudo que a gente desenvolveu nessas áreas? Porque aqui, o primeiro passo são as bombas cluster. E o segundo, e o terceiro, e o quarto. Daqui a pouco vão devolver o Gripen para a Suécia. Pelo amor de Deus. Obrigado, senhor presidente. Palavra do deputado Armando. Em seguida, darei a palavra ao deputado Luiz Filipe, já encerrando a discussão.
Bom, presidente, sobre o tema, eu tenho um trabalho sobre a Convenção de Genebra. No meu trabalho de conclusão de curso de Direito, eu trabalhei sobre as Convenções de Genebra, que são 4, sobre o tratamento com prisioneiro de guerra, feridos, armas proibidas e população civil. E esse é primeiras convenções que tratavam disso. As convenções já regulam o princípio da segurança nesses 4 campos que eu citei. Agora, a gente tem que olhar como pensamento de defesa nacional. E um país que não tem condições de defesa vai se ajoelhar para que outros venham defendê-lo. O Brasil não pode ficar de joelho num mundo globalizado, onde os interesses econômicos prevalecem sobre os outros interesses. Então, ao se dizer que nós temos que desenvolver uma indústria bélica que seja dissuasória, nós estamos mostrando que nós temos condições de enfrentar. Infelizmente, e eu falo do lado pessoal, nós já assinamos diversos tratados que limitam a possibilidade dissuasória no Brasil. Eu, desde 1997, quando a União Soviética se extinguiu, eu vi uma proposta lá de venda de um submarino nuclear. Fiz essa pergunta ao ministro da Marinha da época, ele disse: coronel, ninguém vende submarino nuclear, ninguém vai nos ajudar nesse campo. Ou nós desenvolvemos ou não desenvolvemos. E a indústria bélica, ela tem que ter um portfólio de produtos a ser feito, não dá para você fazer um único portfólio. Então, dentro desse portfólio está essa parte das bombas cluster. Então, eu quero aqui reiterar o meu apoio à posição do nosso relator, Luiz Felipe, e essa também é uma posição que eu acredito que as Forças Armadas têm. Nós defendemos a vida, mas temos que não estar de joelhos a outros países nesse momento. Era isso, presidente. Portanto, já não há mais oradores inscritos, eu passo a palavra para as considerações finais do relator, aquelas que ele achar cabíveis, do relator deputado Luiz Felipe. E em seguida iremos à votação. Obrigado, presidente. Bom, eu posso compartilhar informações técnicas do Ministério da Defesa com relação ao emprego, ao uso, qual é o propósito de uso e como é que ela funciona exatamente as bombas cluster. Mas elas explodem, só para dar aqui uma resposta antes de compartilhar a informação, elas explodem sobre o solo, não sub o solo, não são enterradas, elas são sobre. E aquelas que não explodem são falhas naturais, elas não se transformam em minas, porque o dispositivo de gatilho já foi desativado e não foi acionado acima do solo. Então ela não se transforma em mina. Agora, o que a gente precisa colocar, acho que já foi também colocado aqui pelos outros deputados, é que o emprego das armas, que é sempre o que tem que ser escrutinado, não aqueles que produzem as armas, porque elas também têm um efeito positivo. Então não podemos eliminar o efeito positivo assumindo que por algum uso desordenado ou aleatório de algum parceiro que não tenha respeitado leis ou por erro tem empregado essas armas de maneira deficitária, o que tenha causado prejuízo. Então nós não podemos culpabilizar o Brasil de como as armas são empregadas. Acho que foi muito bem colocado aqui pelo deputado Eduardo Bolsonaro. É exatamente isso que está sendo feito aqui. E vamos lembrar, esse projeto é de quase 10 anos atrás. Muita coisa mudou em 10 anos. Muita coisa mudou. Inclusive, a nossa percepção de debilidade ou força versus o mundo como ele se apresenta agora, em 2021, no início do século XXI, na segunda década do século XXI. As coisas mudaram muito. Precisamos rever, sim, incluso aqui, deputado Quinaglia, não sei se está presente, a questão de bombas nucleares. Não que a gente tenha que fabricar as bombas nucleares, no entanto, que a gente possa ter a possibilidade de fabricá-las. Isso é um poder dissuasório, sim. Muitos que atracam aqui nos nossos portos, que violam nossos ares, que violam nossos sistemas aeroespaciais, os nossos sistemas cibernéticos, muitos desses que estão aí jogando um jogo muito mais sofisticado, eles têm tecnologia que nós não detemos. Nós estamos completamente indefesos com nessas novas fronteiras. Precisamos fazer uma revisão, sim, e eu sou favorável a uma discussão sobre esse tema. Muito obrigado, presidente. Deputado Luiz Felipe, bravo Zulu, gaivota azul para o senhor. Encerrada a discussão, em votação o parecer. O que será para orientar a bancada, presidente. Será colocado em votação, será o parecer. Para orientação de bancada, por 1 minuto, deputado Glauber.
senhores vejam que o relator respondeu a um dos questionamentos e fez questão de não responder aos demais. Sobre os dados, por exemplo, que tratam da morte de 40% de crianças a partir da utilização desses artefatos, o relator simplesmente não se manifestou, não refutou de maneira convincente aquilo que é a demonstração de que esse é um fato. E se o filho do presidente da República, junto com seu pai, não se preocupa com as crianças brasileiras e do mundo, isso para mim não é nenhuma novidade, porque a gente já sabe da insensibilidade do governo genocida no trato com a população brasileira e com a população dos outros países. Mas aqui, por parte dessa comissão, deveria sim ser uma preocupação dos parlamentares de que seja votada uma matéria onde há a diminuição, pelo menos, da potencialidade destrutiva de um tipo de armamento que, entre os seus alvos, mata 40% de crianças. Repito, questionamento esse que não foi nem respondido, nem questionado, nem refutado pelo relator da matéria de maneira convincente. O pessoal, então, vota contra o relatório e a favor do projeto que foi apresentado pelo deputado Rubens. Bom, nesse ponto eu faria uma sugestão para o nobre deputado do PSOL. Já que o senhor está tão preocupado com as crianças brasileiras, é louvável, né? É uma preocupação assim que a gente vê aí de aspectos cristãos, aí, humanitários, etc. Então o senhor deveria enviar um ofício para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, perguntando qual a quantidade, né, de armamento que os Estados Unidos, de armamento automático, que os Estados Unidos estão deixando chegar no Brasil, que vão parar nos morros do Rio de Janeiro, principalmente, que abastecem aí as hostes do 1º Comando da Capital, PCC, aqui no estado de São Paulo, deputado. Fica a dica. Obrigado. Para orientar o deputado Rubens Bueno, para orientar a bancada. Senhor presidente, eu vou orientar pelo projeto, de acordo com o apelo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para que acabe definitivamente no mundo bombas cluster. Eu voto pelo projeto. Alguém mais coisa de orientar, para orientar o deputado Arlindo e em seguida o deputado Armando. Até 1 minuto. Senhor presidente, demais pares, há uma, eu diria, uma zona de intersecção naquilo que nós temos aqui conversado. Eu quero tentar então dizer, primeiro, nós somos a favor do poder de dissuasão do nosso país. O que eu questionei é que eu não creio que nessa altura, por isso fiz referência à China, Estados Unidos, Rússia, etc., que bomba cluster tem esse poder dissuasório. É óbvio, e cumprimentamos a Marinha, que produziu um quadro que foi quem desenvolveu a tecnologia nuclear, a ponto de termos hoje capacidade de fazer o submarino, não só, o que não implica em construir agora como se fosse uma prioridade bomba atômica. Se um dia, digamos, de fato, o Brasil tiver capacidade, por isso que ressaltei também o aspecto econômico, nós temos que resolver tantos problemas. Então eu creio que a proposta do prezado líder Rubens Bueno vai no sentido, inclusive, do Brasil jogar um papel em âmbito internacional, até para que nós tenhamos uma humanidade mais civilizada. É isso. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Coronel Armando, para orientar a bancada por até 1 minuto. Respeitando as opiniões diferentes, mas eu defendo a posição da gente ter liberdade de decidir o que nós vamos fabricar. Se você olhar para outros países, todos aqueles que nos impõem, eles não assinam os acordos. Protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não assinam os acordos. As grandes potências não assinam. Só assina quem quer abaixar a cabeça. E eu acho que nós temos que ser um país que não pode abaixar a cabeça, que nós vamos ficar de joelho. E sobre as armas, eu falei, nós temos as convenções de Genebra, Pacto Sult Servanda, deveriam ser cumpridos, mas não são. Mas a indústria bélica é uma indústria mundial que gera emprego também para o país além da dissuasão.
E a gente não pode dizer exclusivamente da bomba cluster. O Eduardo Bolsonaro citou ali o ataque de foguetes a Israel com frequência, e ali a gente sabe que nem sempre aquilo tem uma mira direta, ele cai numa área. E na área tem criança e tem população. E sempre a população civil, ela é enfrentada por isso. Então, eu quero dizer, isso faz parte da guerra. Infelizmente, alguns países não fazem isso. Alguns países não fazem isso. E nós temos que ter autonomia de decidir. Alguém mais para orientar a bancada? Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, que aprovam o parecer do deputado Luiz Felipe, permaneçam como se encontram. Dada a relevância do tema, eu não me sinto aqui em condições de definir o resultado. Acho que é mais adequado, eu de ofício, com base no regimento, vamos fazer a votação nominal. Portanto, peço que prepare o sistema, aqui, pelo menos do ponto de vista da presidência, um equilíbrio de votos. E ela ocorreria de qualquer forma, porque o lado vencido, obviamente, solicitaria para economizarmos tempo. Eu avaliei que era um equilíbrio instável. Com base no artigo 186, quando não há clareza na decisão do plenário, o mais aconselhável é realmente fazermos a votação nominal. O painel já está aberto, portanto, aqueles que votam favoravelmente ao parecer do relator votam sim. Os que votarem contrariamente, os que se manifestarem contrariamente deverão votar não. Para facilitar a orientação dos parlamentares que não estão presentes na comissão, eu vou consultar se existe algum líder aqui em condições de fazer a orientação pela sua bancada. Obviamente isso não é obrigatório, mas o PL como orienta? Tem algum parlamentar do PL? O PL vai orientar sim, votando junto com o relator. PL sim, porque tendo ali a orientação, aqueles parlamentares que consultarem poderão votar com maior facilidade. O PP como vota, como orienta a sua bancada? Republicanos vota sim. Tá, presidente, Republicanos sim, o PP? Não. Está um vermelho apagado que não é a nossa característica. O PSD? Não, o PP, quem orientou pelo PP? Cajado? Como? Sim, Cajado. O PP, deputado Cajado, orienta sim pelo PP. Vamos ter calma aqui antes de colocar. O PSD, o MDB, o PSDB, o Republicanos. Senhor presidente, PSD? Não, PSL está sim ali, mas só para reforçar o sim e dizer que a Avibraz, que é a empresa nacional central nesse debate aqui, ela já produz tecnologia suficiente para que as bombas que caem em solo e não sejam deflagradas, para que elas depois não possam explodir de maneira aleatória. Então, dizer que esse problema está resolvido. Obrigado, deputado. PSD, quem se manifestou? Não teve ninguém. PSD não orientou. Vamos com calma aqui na orientação aqui. Eu peço assessoria aqui. Apenas quando eu confirmar, vamos orientar. PSB, DEM, PDT. PDT vota sim, presidente. PDT? Sim. PDT sim. Solidariedade, PSC, PROS, PTB, Podemos, o pessoal já manifestou não, Novo sim, PCdoB, Cidadania não, Patriota, votaram sim, 20 senhores parlamentares, não 6, está aprovado o parecer do relator. Bom, pessoal, chegou a hora então de ler os nomes dos 6 deputados que votaram contra o relatório do deputado Luiz Felipe e, portanto, se posicionaram contra os interesses da defesa do Brasil. Vou mostrar o painel para vocês e vou ler os nomes aqui. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo. Deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Bom, gente, então tá aí. Eu acho que esse é um vídeo, que é um marco aqui no canal, porque ele mostra para vocês como é que são votados os projetos de defesa. Esse projeto não chegou aí
a plenário, porque ele foi derrotado na comissão. Mas ele reitera aquilo que eu sempre disse aqui para vocês, que a parte mais importante da defesa no Brasil, ela acontece no Congresso Nacional. Então, eu falo sempre, gente, não adianta vocês ficarem aí o dia inteiro em canal de molecada, olhando o vídeo, o carro de combate mais poderoso do mundo, o navio mais não sei o que, vocês não estão aprendendo. Vocês acham que estão aprendendo uma coisa, não estão aprendendo nada. De defesa mesmo, é tudo bisuleu. De valor para defesa é zero. Valor para defesa, se vocês quiserem saber o que acontece na defesa, vocês têm que ler manuais militares, né? Aprender com militares, ficar de olho aí no Congresso, porque ou olhar a mídia bem especializada, mesmo são aquelas pequenas que eu falo aí, que ocorrem principalmente em blog, aquelas que eu sempre cito por aqui. Então, fica a reflexão para vocês. Vamos votar melhor em 2022, tá? Vamos cobrar uma maior participação dos nossos candidatos na área de defesa, senão o Brasil vai ter dificuldade no futuro, né, para manter aí a sua indústria, as suas reservas militares, etc. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? E a gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.